ouro, cobre, petróleo, gás natural, sal. Estes, e entre outros, são minérios ao qual a América tem à disposição no seu continente. Então, para entendermos um pouco mais sobre esse conteúdo, eu convido vocês, meus queridos, a abrirem o livro de vocês azul lá na página 26. Vamos lá? Então, citei aqui alguns dos minérios, das riquezas em que temos na América. Não são as únicas. Nós temos cobre, temos ouro, temos prata, temos uma infinidade de minérios que geram muita riqueza ao país. Poderiam gerar mais se nós aqui dentro da América, aqui dentro de cada, seja do nosso país ou de outros países, trabalhássemos este recurso que é extraído como matéria-prima, como commodity, trabalhasse ele e vendesse já como produto. Assim, geraria muitos lucros ao país vendedor. Ainda assim, gera muito lucro. E aí é notável, é notório a quantidade de coisas que nós temos. Se pegarmos, por exemplo, só o Brasil, nós temos uma grande quantidade. Petróleo, nós somos o país em que tem o melhor petróleo do mundo, que está no pré-sal. Por isso é tão importante a preservação deste recurso na mão do Estado, porque hoje o dono deste recurso é o Estado. E isso gera riquezas que são investidas em diversos setores, tal como educação e saúde. E aí, se a gente pensar, não é a única riqueza. A gente não pode falar só em riqueza natural como riqueza mineral. Nós temos que pensar nas outras riquezas que nós temos, tal como as riquezas naturais vegetais. Existem muitas plantas, aqui no Brasil e na América inteira, que servem de matéria-prima para produtos de beleza, para remédio, entre outras coisas. Muitos países, inclusive países mais desenvolvidos, têm muito interesse nessas plantas para que eles desenvolvam a indústria deles e gerem riqueza em seus países. A gente pode falar também de recursos como, por exemplo, a cana-de-açúcar, que ao longo de muito tempo foi a principal fonte econômica do Brasil, lá na época da economia açucareira, e que ainda hoje gera uma grande economia de grande importância, porque ela serve para ser usada como combustível para indústrias. Podemos falar também do café e de tantas outras coisas, né? A soja, o milho, produtos esses que o Brasil exporta em grande quantidade. Para vocês terem noção, os países de fora, né, da Europa, da Ásia, até mesmo os Estados Unidos, que faz parte da própria América, tem tanto interesse sobre os produtos ao qual nós temos na América Latina, que ao longo da história se viu muitas guerras. Como o livro de vocês cita a Guerra do Pacífico, como eu poderia também citar a Guerra das Malvinas, inclusive, ou que é conhecida na Europa como Falklands. As Malvinas, como chamamos aqui, ela tinha muita importância porque ela tinha muito minério. E a Inglaterra, nesse caso, acabou vindo para cá, guerreou com a Argentina na tentativa de obter o domínio das Malvinas e conseguiu. Não só conseguiu, como passou a chamá-la de Falklands. Há poucos anos foi feito um plebiscito para ver como é que ia ficar a situação das Malvinas. E decidiu-se que ela continuaria sob domínio da Inglaterra, a fim de que a Inglaterra mantivesse, pagasse por tudo aquilo que ela destruiu, porque houve uma destruição muito grande nessa ilha argentina. Se vocês fizerem uma análise da riqueza mineral existente lá na África, vocês vão ver que a riqueza é muito parecida. Agora, uma das coisas que se fala muito forte na África são os diamantes, que inclusive deu nome a um filme chamado Diamante de Sangue. O diamante ele gerou muita riqueza ao longo de muito tempo. O problema é que a mão de obra que extraía este diamante, ela não era uma mão de obra valorizada.
muita gente acabou morrendo nos campos de extração de diamante. E é por isso que o termo diamante de sangue ficou tão conhecido, ao ponto inclusive de dar nome a um filme. Além dessas riquezas minerais, eles também têm petróleo, existe diamante, existe muita coisa. Aliás, diamante eu já falei, existe cobre, existe gás natural, entre outros. Uma coisa que vale lembrar é que essas riquezas minerais no passado motivaram os países, de modo geral, seja da América, seja da África, a criarem ferrovias, a fim de trazer esse minério do interior para o litoral. E aí a ideia, quando esse material chegava ao litoral, é que ele fosse embarcado e fosse levado para outros locais do mundo que tivessem interesse nele. Toda essa situação ocorrida, seja no Brasil, seja na América Latina de maneira geral, seja na África, dessas extrações, desse tipo de matéria, dessa mão de obra barata que foi explorada a fim de gerar riquezas, gerou um desequilíbrio social. Isso gera hoje um pensamento em que a gente chama de desafios para o desenvolvimento. Qual é a ideia? Essa população que foi afetada, que foi muito afetada ao longo deste período, que ela consiga gerar riquezas, seja por meio de um pequeno comércio, seja por meio do estudo. Então, faz-se necessário a gente eliminar a pobreza extrema dentro dos continentes, seja americano, seja africano, a fim de que essas pessoas tenham condições sociais de abrirem seus comércios ou de estudarem e que consigam assim melhorar a economia dos países ao qual elas estão inseridas. A América, ela tem desafios muito grandes, até porque a América é muito grande. E aí muitas vezes a gente fala somente da África como um centro de pobreza, mas a América também tem grandes centros de pobreza. Nós aqui do sul do Brasil encontramos pobreza, sim, mas não tanto como outros locais do Brasil, onde existe uma quantidade de população muito maior do que aqui. A Cordilheira dos Andes, aqueles povos nativos indígenas, também foram muito usados para extrair esses materiais, esses minerais, a preços muito baixíssimos, uma mão de obra muito barata. O resultado, então, são pobrezas endêmicas e que precisam ser recuperadas, precisam ser melhoradas para que a riqueza dos países melhore. Bom, então terminamos aqui esta parte. O professor deixa de atividades para vocês algumas questões, são poucas, e é somente do livro azul, certo? Então essas atividades ao qual o professor quer que vocês façam, elas são da página 30, 31 e 37. As demais atividades nós faremos em sala, as atividades do livro branco nós faremos pela videoconferência, onde nós poderemos debater sobre elas. Certo, meus queridos? Um abração, tchau, tchau e até a nossa próxima aula.